Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da correção do fator de potência em instalações elétricas. Especificamente agora nós vamos estudar algumas técnicas, né, desta correção e o dimensionamento dos capacitores necessários para que ocorra essa correção, tá? Então, os objetivos da correção do fator de potência em instalações elétricas o principal deles é reduzir o consumo geral da energia reativa indutiva, mantendo o fator de potência geral maior que 0,92 indutivo, das 6 da manhã às 23h59, né? E maior que 0,92 capacitivo, das meia-noite às 5h59 da manhã. Tá? Então esses horários são estabelecidos por legislação, então tem um regramento com relação a isso. Tá? O fator de potência indutivo daquele horário ali, ele é cobrado o excesso reativo, e isso tem que ficar claro, pessoal, que vulgarmente é dito que é uma multa, tá? Mas não é bem uma multa. Tá? Então, tecnicamente, na prática não é uma multa, é uma cobrança de excesso de energia reativa. E esse valor, pessoal, ele corresponde só à parte do excesso, tá? Por exemplo, se a instalação elétrica estiver com fator de potência 0,92, a energia reativa que ela estiver consumindo não vai ser cobrada. A partir do momento que se verificar que baixou de 0,92, cada kVAR a mais de energia reativa consumido passa a ser cobrado como se fosse 1 kWh. Tá? Então passa a ser cobrado este valor. Por que é feito isso? Tá? Isso é feito para garantir a qualidade da energia para os consumidores ao redor de uma empresa, por exemplo, né? E para também garantir a qualidade e melhoria do sistema de energia das concessionárias. Tá? Porque se ficasse apenas a cargo das empresas, muitas delas não fariam isso porque não ganhariam muito com a correção do fator de potência. Mas a concessionária ganha muito com isso. Tá? Então, por isso que é feita essa cobrança, tá, pessoal? Lembrando, energia reativa em excesso, tá? ou potência reativa em excesso numa instalação, ela vai produzir maiores correntes, vai lotar mais a subestação, seja ela da empresa ou posteriormente da própria concessionária, né? Isso demanda de maiores transformadores, tá? Se não for feito nada, demanda maior unidade de geração de energia, simplesmente para que se possa fornecer a potência aparente necessária para sustentar essas instalações. Então, para que isso não ocorra, então é feita essa cobrança, tá? Dos clientes industriais, principalmente, tá? E por que o fator de potência 0,92 capacitivo naquele horário da meia-noite às 5h59 da manhã? Para evitar que as empresas utilizem técnicas mais simples de correção de fator de potência, que seria simplesmente pegar um grande capacitor e colocar diretamente ligado à rede, né? E esse capacitor, nos momentos em que a empresa tem pouca produção, que normalmente nesse horário ali mesmo, né, viessem a produzir efeitos colaterais nas instalações das concessionárias e para os clientes, principalmente clientes residenciais. E o maior efeito é a sobretensão. Então, o fator de potência capacitivo tende a elevar a tensão da rede, tá? Então isso é um problema grave que as concessionárias evitam, né, através da cobrança do excesso reativo capacitivo no horário da meia-noite às 5h59. As técnicas utilizadas para corrigir o fator de potência em instalações elétricas são as seguintes, tá? O uso de capacitores ou bancos de capacitores, né? E
eventualmente, não está citado aqui, o uso de máquinas síncronas ou motores síncronos. Tá? Esta técnica é menos utilizada em instalações elétricas industriais de uso normal. Tá? Grandes empresas, né, que têm geração de energia podem usar os geradores inclusive como motores síncronos, mas são raros os casos. Tá? Mas aqui nós vamos tratar especificamente dos capacitores ou banco de capacitores. Aqui estão escritos 4 maneiras, na realidade são 5 maneiras para efetivar a correção do fator de potência. Tá? Algumas delas são parecidas. A primeira, banco de capacitores fixos à instalação elétrica, que é aquele caso que a empresa coloca capacitores fixos à instalação, em que corre o risco, né, daquele horário da meia-noite às 5h59 acabar gerando um fator de potência capacitivo na instalação elétrica e vai ser refletido isso para a concessionária e os demais clientes. Tá? Então é uma técnica utilizada, porém ela requer um estudo muito aprofundado para que seja aplicada. Tá? Então não é simplesmente chegar-se e colocar capacitores direto à instalação. Bancos de capacitores semi-automatizados com ligação horária, com a mesma lógica do primeiro, porém aqui se tem o cuidado de fazer com que naquele horário da meia-noite às 5h59 esses capacitores saiam da instalação elétrica, se sejam desconectados. Isso normalmente é feito com programadores horários. Tá? Capacitores individuais por máquinas, ou que a gente chama de correção local. Então imagine, eu tenho uma máquina de grande porte, né, um motor de grande porte, e nós já fazemos a correção do fator de potência na própria máquina. Tá? De todas as técnicas, esta é, digamos assim, a mais efetiva, tá? E a que traz maior conservação de energia numa empresa. Porém, tem um valor muito elevado de investimento para que seja implantado. Então, ela tem essa problemática. Tá? Embora tenha uma alta efetividade, ela é complexa de ser implementada no sentido de custo, tá? Viabilidade econômica. Capacitores por grupos de carga ou setoriais, na mesma lógica do anterior, só que aqui já se agrupam mais cargas, né? Então ele seria um misto, né? Uma adaptação para que reduza-se o custo dessa outra técnica anterior, né? Ela também é bem efetiva, tá? E a mais utilizada em empresas de grande e médio porte, tá? São os capacitores gerais ou locais totalmente automatizados. E aqui usam um sistema chamado, com um equipamento conhecido como controlador de fator de potência, tá? Que fica medindo em tempo real o fator de potência da empresa e inserindo apenas os capacitores realmente necessários. Então esse sistema ele resolve aquele problema dos capacitores fixos, né? Também resolve o problema dos semi-automatizados, que eventualmente pode acontecer de termos capacitores a mais na instalação. E ele, embora tenha um custo inicial de implementação, ele ganha depois na questão de manutenção. Tá? Então, cada uma dessas técnicas tem uma sua própria característica, tá? Tem vantagens e desvantagens. E em uma instalação elétrica, podemos acabar aplicando todas essas técnicas, inclusive. Tá? Então, daqui a pouco, dependendo do porte da empresa, das expansões que ela foi sofrendo, podemos utilizar uma ou mais técnicas, inclusive. Tá? Então, são maneiras diferentes de fazer esta correção. Nós hoje vamos focar, tá, neste item aqui, que são os capacitores individuais por máquina ou correção local, que é o método mais simples de dimensionamento de capacitores. Tá? Então vamos verificar como se faz isso, como dimensionamos o capacitor e selecionamos ele através dos catálogos de fabricantes. Né? Então
Então, os capacitores individuais por máquinas ou correção local consistem em corrigir o fator de potência de forma direta nas cargas finais e que permaneçam ligadas por longos períodos de tempo. Aqui vale salientar o seguinte, pessoal: não vale a pena se corrigir o fator de potência de uma máquina desta maneira se ela fica ligada por pouco tempo, depois ela é desligada por muito tempo. Então aqui temos que fazer uma análise de custo-benefício em fazer isso, né? Mas vamos supor uma máquina que a empresa liga por várias e várias horas, né? Então vale a pena corrigir o fator de potência já no local, tá? Normalmente essa técnica é aplicada em motores elétricos de médio e grande porte, tá? Isso faz com que a corrente elétrica, tanto dos circuitos terminais, ou seja, o circuito que alimenta o motor, quanto dos circuitos de distribuição, essas correntes diminuam, reduzindo inclusive perdas por efeito Joule nas instalações. Então aqui temos um ganho, né, nas instalações elétricas bem interessante, porque independente do fator de potência do equipamento ou da máquina, a corrente vai passar pelos condutores e a corrente que passa por esses condutores vai gerar aquecimento por efeito Joule. Tá? E quanto menos corrente nós tivermos, menor é a perda por efeito Joule. Então vamos ter inclusive indiretamente uma economia no consumo de energia da empresa, tá? E também melhorar o rendimento das próprias máquinas. Tem como desvantagem um custo de implementação e de manutenção, né? Ele é maior, porém é um sistema muito efetivo, aquilo que a gente já tinha citado antes. Então, para instalar, né, é um sistema mais caro, devido ao fato que nós vamos ter que ter vários capacitores pequenos, né, de menores portes, e o custo de manutenção. Então a manutenção preventiva ela vai ter que incluir agora, né, além da manutenção, claro, da máquina, a manutenção desses capacitores. Então precisa de uma inspeção bem rotineira, né, para que garanta-se o funcionamento desses capacitores. E temos ainda um problema que alguns tipos de máquinas ou chaves de partida de motores não suportam este tipo de correção do fator de potência, tá? Então, que casos são esses que não suportam? Fornos de indução, tá? Então, empresas que têm fornos de indução, nós não podemos utilizar essa técnica, porque corre-se o risco do forno de indução entrar em ressonância com o capacitor, tá? E isto vai produzir, né, danos ao forno, tá? Então isso vai acabar danificando a máquina. E motores acionados com chaves de partida eletrônicas, que são os inversores de frequência e soft starter, tá? Então aqui temos uma situação bem complexa, tá, para fazer a correção de fator de potência, que essas técnicas que nós vamos mostrar agora não tem como ser implementadas. A da chave de partida soft starter, tá, existe uma possibilidade de uso, tá, mas não com a chave de soft starter acoplada ao motor. Então aqui nós teríamos que usar uma técnica chama-se, né, bypass, ou seja, desconectar a chave soft starter da rede depois, ou do motor, né, depois que o motor partiu, que ele está em plena tensão, e isso evita, né, o dano à chave de partida, tá? Isso acontece porque essas chaves são eletrônicas, né? Então tem uma implicância séria de pode queimar o equipamento caso conectemos um capacitor diretamente ao motor. Então, mas existe uma técnica para soft starter, tá? E outra também situação é instalações que possuem grupos geradores, tá? Então aqui temos um problema muito sério, que muitas empresas têm grupos geradores e os grupos geradores não suportam capacitores conectados. Caso tenha, temos que colocar um sistema intertravado, né? Que quando entrar o gerador, o grupo gerador, os capacitores devem ser desativados, eles têm que sair fora da instalação, tá? Então esta técnica aqui
acaba se tornando muito caro para fazer um intertravamento com o grupo gerador. Então é uma técnica mais complicada para se fazer isso, tá? Esta técnica ela é muito aplicada, tá, para máquinas com motores elétricos maiores que 10 CV. E coloquei um asterisco ali, pessoal, porque às vezes, tá, dependendo da situação, temos máquinas com motores menores ou uma quantidade de motores, né, que soma uma potência próxima dos 10 CVs, que talvez valha a pena fazer a correção desta maneira, tá? Isso ocorre muito em máquinas que ficam ligadas o dia inteiro, tá? E aí talvez valha a pena avaliar a possibilidade do uso dessa técnica, tá? Mas para motores maiores que 10 CV é uma técnica muito utilizada, tá? Por que não é usada muito utilizada em motores menores? Porque é muito complicado, pessoal, conseguirmos capacitores trifásicos, tá? Com potências reativas muito fracionadas, tá? Então fica um pouquinho mais complexo de se conseguir os capacitores. E para fazer a correção exata também fica mais complexo. Então, para motores maiores, a gente já tem uma versatilidade maior também, tá? Então, os cuidados que nós temos que tomar, tá? Verificar. A primeira delas é verificar se a máquina não tem alto conjugado resistente de partida ou alta inércia, né? São máquinas em que o motor ele leva muito tempo para partir devido à inércia da máquina em si, tá? Se for este o caso, será necessário um contator separado para o acionamento do capacitor e só pode entrar em funcionamento após um tempo de o motor entrar em regime de funcionamento. O que significa isso? A partir do momento que o motor atingiu a velocidade nominal dele, tá? Ou próximo da velocidade nominal. Nós não podemos acionar então esse capacitor junto com o motor nesta situação, tá? Porque aí teremos o seguinte, teremos o motor consumindo uma alta corrente da rede, né, durante a partida, e o capacitor também tem um pico de corrente na hora que aciona, então pode interferir num desarme, tá, da proteção na instalação elétrica. Então deixa-se primeiro o motor partir e depois entra o capacitor nessa situação, tá? E outro cuidado importante, tá, é com a intermitência de acionamento do motor, para que se dê o tempo de descarga indicado pelo fabricante do capacitor. Então assim, pessoal, o capacitor, quando nós acionamos, ele vai adquirir uma carga. Na hora que a gente desaciona, possivelmente ele vai estar carregado, tá? Então é quase certo que ele estará carregado, porque normalmente esses capacitores que nós estamos tratando aqui são capacitores trifásicos. E ele sendo trifásico, possivelmente uma das células, né, ou mais células, vão estar carregadas, podendo estar inclusive carregadas com a tensão de pico da rede, tá? E se no momento que a gente pega e imagine, desligamos ele está carregado e religamos a rede, a gente não sabe em que ponto da senoide vai entrar a conexão com a rede novamente, né? Pode acontecer de que estamos ligando o capacitor, uma célula que está no pico positivo, ficou carregada com o pico positivo, e estamos ligando essa mesma célula, na hora da conexão novamente, no pico do semiciclo negativo. E aí com isso vamos ter uma tensão de pico a pico, né? Correlacionando as duas tensões, a do capacitor com a da rede. Isso pode gerar um curto-circuito e danificar o capacitor, tá? Pode danificar ele tanto em termos de ruptura do dielétrico dele, né? Gerar um curto-circuito, danificar o contator de acionamento. Então temos várias implicações com relação a isso. Então, para se evitar isso, pessoal, dá para se utilizar capacitor numa situação desse tipo, certo? Mas aí nós precisamos colocar um temporizador
para que faça o acionamento do contator de acionamento do capacitor. Então assim, ó, na hora que faz a reversão do motor, o capacitor sai fora, é desconectado, tá? O motor faz a sua reversão. Depois que o motor foi feita a reversão, conta-se um tempo através do temporizador para colocar o capacitor novamente em funcionamento, tá? E esse tempo de ajuste do capacitor, do temporizador, está correlacionado com o tempo de descarga do capacitor, tá? E outra situação, pessoal, motores acionados por chaves de partida para redução de corrente de partida. Então, são as chaves estrela triângulo, compensadora, série paralela, tá? O capacitor só poderá ser acionado após o motor entrar em regime de plena tensão. Ou seja, se temos uma estrela triângulo, o capacitor só poderá entrar a partir do momento que o motor estiver conectado em triângulo. Tá? Então, quando entrar o contator K2, lá, supondo uma chave de partida estrela triângulo, né? Aí sim o capacitor pode entrar, tá? Para evitar aquela questão do conjugado resistente. Diz que a chave de partida estrela triângulo ela reduz o conjugado do motor. Então aqui temos vou mostrar alguns exemplos de esquemas elétricos, tá? Considerando a conexão do capacitor em acionamento junto com o motor, tá? Então aqui temos a primeira, tá? Que é uma chave de partida direta, em que temos duas opções de conexão, tá? Vejo que tem uma tracejada aqui e uma outra mais escura. A escura está considerando ligar o capacitor diretamente em paralelo com o motor, tá? Vejam bem que o capacitor tem a sua própria proteção, aqui tem 3 fusíveis representados, tá? Então tem a sua proteção particular e está ligado abaixo do relé térmico, tá? Isso aqui, pessoal, normalmente é utilizada essa técnica quando nós temos motores, vamos fazer uma instalação nova, tá? E já vamos fazer a correção do fator de potência, um motor novo, inclusive. Então, se considera também a corrente do capacitor, né, para que tenhamos a proteção térmica, inclusive. Visto então o seguinte, ó, temos aqui passando pelo relé térmico a corrente do motor mais a corrente do capacitor. A soma das duas vai dar menor que a corrente do motor, então o relé térmico acaba ficando uma faixa de ajuste um pouco mais baixa, tá? Então esse é um cuidado que tem que se tomar para que haja a real proteção do motor. Então, na hora que nós temos essa situação aqui, ó, nós temos que considerar a corrente do capacitor na hora do ajuste da corrente de proteção do relé térmico, tá? E a outra técnica é acionar com ele, né, acima do relé térmico, que aí fica com o relé térmico original, no ajuste original para o motor, né, e o capacitor ligado acima do contator. Tá? Então aqui temos duas opções de ligação. Vejo que esse capacitor ele entra de forma direta junto com o motor, né? Então possivelmente uma chave de partida para um motor que tem uma baixa inércia, né, de partida. Aqui eu tenho um outro exemplo que mostra o motor sendo acionado, o capacitor sendo acionado através de uma chave de partida estrela triângulo, tá? Vejam que o capacitor tem o seu próprio contator. E olhem um momento aqui no esquema de comando, ó, que o contator do capacitor entra, o KC aqui, tá? Ele entra junto com a contatora K2, que é justamente o contator que faz com que o motor fique ligado em triângulo, tá? Então depois que o motor passou para triângulo, entra junto o capacitor, tá? Então é na hora que o motor entra em plena tensão. Então vejam que é uma combinação na chave de partida, né, para que isso ocorra. E novamente aqui, ó, pode estar ligado tanto antes do relé térmico como depois, tá? Então aquela mesma situação.
Se estiver ligado depois do relé térmico, tem que se reduzir a corrente de ajuste do relé térmico, considerando a corrente do capacitor também. Como é que nós fazemos a determinação do capacitor? Através da potência reativa necessária para corrigir o fator de potência. Então é assim, ó, nós temos o motor tem uma potência reativa que ele consome para o funcionamento dele, né? Então nós temos que reduzir essa potência reativa acrescentando capacitores. Então a técnica, pessoal, ela leva em consideração o carregamento do motor, que é aquele trabalho que nós já fizemos, né? Acessando o site do fabricante de motor, pegando as características técnicas do motor, né? Em função do seu carregamento. Então aqui, ó, primeira coisa, nós temos que saber qual é a potência ativa que esse motor vai realmente exigir, tá? Qual é a potência reativa que esse motor necessita para o funcionamento nesta determinada situação. E com isso o motor vai ter inicialmente, obviamente, uma potência aparente inicial, né? E seu fator de potência, o ângulo φ de defasagem, que vai implicar no seu fator de potência. O que nós temos que fazer? Colocar uma potência reativa capacitiva de tal modo que sobre parte da energia da potência reativa, que vai nos proporcionar um novo ângulo φ, né, que vai ser do nosso fator de potência final. Então no final o que a gente quer é isso aqui, ó, reduzir a potência aparente do motor, diminuindo o ângulo φ e com isso reduzindo o fator de potência. Olha, melhorando o fator de potência, aumentando ele. Então, inicialmente nós temos, né, que a potência aparente total do motor é essa aqui, né, utilizando o teorema de Pitágoras. E para determinar o capacitor necessário, nós usamos a potência reativa inicial, tá, menos a final. Então, o que é fornecido para nós é quanto nós temos e quanto que nós queremos no fim. A diferença de uma e da outra vai dar quanto a gente precisa de capacitor, tá? Para fazer uma simplificação mais rápida, né, da equação, a gente tem que potência reativa inicial é potência aparente vezes a tangente do φ inicial. E a potência reativa final é potência ativa vezes a tangente de φ final, tá? A gente pode simplificar essa equação simplesmente, ó, isolando o P, né, e fazendo isso aqui, potência vezes tangente de φ inicial menos a final. Aqui faltou zero, tá, pessoal? Então vamos fazer um exemplo aqui, ó. Determine a potência reativa do capacitor necessário para corrigir o fator de potência de um motor standard de 25 CV, 4 polos, 220 e 380 volts, com carregamento de 75% para 0,95, tensão de linha 380 volts. Essa tensão de linha é importante, pessoal, para que nós façamos o dimensionamento do capacitor depois, tá? Então, os dados. A gente tem que a potência do motor, né, é de 25 CV, mas ele está com 75% de carregamento. Então, é 25 vezes 0,75, que dá 18,75 CVs. O rendimento do motor eu retirei lá do site da VEG, tá? Pelas curvas do motor. Então esse motor aqui ele tem um rendimento de 93,54% quando seu carregamento for de 75%. E seu fator de potência inicial com 75% de carregamento é 0,75, tá? Também retirado do site da VEG. Então a primeira coisa, nós vamos determinar qual é a potência elétrica exigida por esse motor nesta situação, tá? Então fazemos a substituição e encontramos que esse motor exige uma potência de 14.753 watts.
A segunda coisa, pessoal, é nós temos que determinar quem são os ângulos φ inicial e final, tá? O φ inicial, a gente usa a função cosseno menos 1, arco cosseno, né? De 0,75. Isso vai dar o ângulo inicial é de 41,41 graus. E o final 18,95, tá? Então aqui quanto nós tínhamos, o ângulo inicial e o ângulo final tem que ficar em 18,19. E agora nós vamos determinar qual é a potência necessária em capacitores para corrigir o fator de potência para 0,95. Então é P vezes tangente de φ0 menos tangente de φ final. Então 14.753 vezes tangente de 41,41 menos tangente de 18,19. Isso vai dar, é necessário, né, em capacitores, 8.163 VAR. Normalmente, pessoal, os capacitores eles são dados em kVAR, tá? Em kVA reativo. Então, nós vamos procurar qual o capacitor necessário, fazer a escolha do capacitor ou capacitores, né, às vezes mais de um, na página 17 do catálogo de capacitores da WEG, tá? Então, eu vou abrir a página da WEG aqui agora, tá? E vamos selecionar o nosso capacitor. Deixa eu ajeitar um pouco melhor aqui a tela, para que a gente possa enxergar melhor aí, pessoal. Então aqui, ó, no nosso catálogo da WEG, ó, nós temos aqui, ó, na página 17, nós temos os capacitores, tá? Trifásicos, né? São unidades capacitivas, né? E nós temos que selecionar os capacitores. A soma tem que estar aproximadamente 8.100. Então o que é importante? Nós temos que olhar a tensão aqui, ó, na coluna da esquerda. Então, nossa tensão é de 380 volts. E vejamos aqui, ó, temos capacitores que vão de 0,5 kVAR até 50 kVAR. Nós precisamos de aproximadamente 8,1, tá? Mas aqui já vou adiantando, ó, que o menor capacitor é 8,5. Então, para obter o de 8,1 vai ser muito complicado, tá? Então aqui nós vamos ter que obter, né, ou um pouco acima ou um pouco abaixo. E eu vou optar por pegar um pouco abaixo, tá, pessoal? Visto que foi pedido um fator de potência de 0,95, então não teria estamos um pouquinho longe do 0,92, então não teria problema de ficar um pouquinho abaixo, tá, pessoal? Então o que eu vou fazer aqui? Para somar, então o que a gente fica mais fácil é somar 8 kVAR, tá? Então a gente pode utilizar um capacitor de 3 e um capacitor de 5, tá? Outra coisa, pessoal, a gente tenta pegar capacitores próximos aqui, tá? Alguém vai dizer, poderia ter usado um de 7,5 e um de 5. Sim, aqui daí eu já vou precisar de tamanhos de fusíveis muito diferentes para fazer a ligação, tá? Então eu prefiro pegar capacitores mais próximos, que aí os fusíveis já são mais próximos também, o tamanho de fusível, a questão dos condutores, então fica mais tranquilo de se fazer, tá? O quadro de comando. Então eu optei aqui, ó, um capacitor de 3 e um capacitor de 5. Então vamos voltar lá pro PowerPoint. Então escolhi um capacitor de 3 kVAR mais um capacitor de 5 kVAR. Está aqui a nossa resposta, tá? Totalizando 8 kVAR. Então ficou próximo do 8,1 aqui que está sendo exigido, né? Exemplo 2, na realidade, é uma continuação do primeiro, né? Para o exemplo anterior, determine a corrente elétrica antes e depois da correção do fator de potência, considerando a situação de dimensionamento. Então, agora nós vamos considerar como sendo o 8 kVAR a potência que nós colocamos, né?
Então a primeira coisa, vamos determinar a potência aparente total, né, inicial. Então 14.753 dividido por 0,75, que vai dar 19.671 VA. Vamos determinar a corrente, né, utilizando aqui a corrente, atenção, a equação para cálculo da corrente trifásica. Então 14.671 dividido por raiz de 380 dá uma corrente de 29,9 amperes. Para que a gente determine a potência aparente final, pessoal, nós antes temos que ver como é que ficou nossa potência reativa final, considerando agora aquele que nós escolhemos um grupo de capacitores um pouco menor, tá? Então temos aqui, ó, 14.000, temos aqui o Q0, né, que é a potência ativa vezes a tangente de φ inicial, menos a potência reativa de capacitores, que é 8 kVAr, né, 8.000 VAR. Então fazemos o cálculo aqui, temos 13.011 menos 8.000, que dá 5.011 VAR. Usamos o teorema de Pitágoras para calcular a potência aparente final. Nós vamos obter 15.581 VA. Vejam que a potência aparente, né, diminuiu consideravelmente em relação à anterior, né? E a corrente final, né, é a mesma equação da anterior, só que a gente vai utilizar agora a nova potência aparente, né? E vai dar uma corrente de 23,7 amperes. Vejo que a corrente diminuiu consideravelmente, tá? Um pouco mais de 6 amperes de diferença. E por curiosidade, vamos ver como é que ficou o fator de potência nós utilizando esse grupo de capacitores menor, tá? Então o fator de potência final é potência ativa dividido pela potência aparente final. Então 14.753 dividido por 15.581 dá um fator de potência final de 0,947, quase 0,95, né? Então deu uma diferençazinha, mas muito pouca. Veja então que aquela diminuição de 100 kVAr que nós fizemos não fez muita diferença. Então é isso, pessoal. É uma técnica muito simples de ser utilizada e bem efetiva, tá? Então vou deixar algumas atividades para vocês, tá? E qualquer dúvida é só mandar aí no Classroom, tá bom? Obrigado pela atenção e até a próxima